Olá, bom dia a todos, graça e paz. Eu me chamo Francisco, falo da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. E hoje nós estamos no 38º dia do projeto de leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Desde o dia 1º de janeiro nós estamos nesse projeto, nesse propósito de 40 dias de jejum e oração para a busca de uma vida de devoção e piedade ao Senhor. Alguns irmãos têm nos acompanhado desde esse primeiro dia de janeiro até o dia de hoje. Nós estamos aí findando o nosso projeto de leitura deste livro. Faltam mais 2 dias após este. Eu tenho certeza que Deus tem falado muito ao coração de cada um que tem participado desse projeto. E a gente com certeza tem visto Deus falando, Deus agindo, movendo nos corações, assim como nas nossas vidas pessoalmente, como na vida também de irmãos que têm acompanhado. Nós temos visto aí os comentários. E é muito importante você, meu irmão, minha irmã, que tem acompanhado o canal, que tem acompanhado esse projeto de leitura, esteja também curtindo, compartilhando, comentando no vídeo. É muito importante também para que o canal ele cresça, engaje, alcance outras pessoas. E você que está chegando pela primeira vez, que está curioso para conhecer o canal Teologia para Todos, explore os vídeos que tem lá do pastor Anderson. Tem devocionais, tem leituras bíblicas, tem estudos, tem cursos que com certeza vão ser muito abençoadores para a vida de vocês. Então, nós estamos nesse 38º dia. Antes de nós iniciarmos a leitura, eu gostaria que você fechasse seus olhos e fizesse uma oração. Você que está chegando talvez agora pela manhã às 6 horas, talvez no seu horário bem específico e característico que você propôs também em seu coração, fique à vontade para adorar e agradecer ao Senhor. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Deus querido, nós te louvamos, somos gratos a Ti por esta manhã, por este dia, onde, ó Deus, nós estamos nesse projeto de leitura, findando já, com muitas, ó Deus, dificuldades, de embates espirituais, mas também, ó Deus, muito mais que superam essas dificuldades, as bênçãos e o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Abençoe a cada um dos meus irmãos, aos irmãos ledores também, ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo e capacitando a vida de cada um deles, assim como a minha vida também, que nos propusemos a estar nesse projeto, onde o Senhor Deus colocou no coração de alguns irmãos e nós aderimos, reconhecemos como uma direção do Senhor. Abençoe a nossa vida, é que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Dia 38. Tornando-se um cristão de excelência. Na minha edição, diz o título, talvez é de alguns irmãos, tornando-se um cristão de primeira classe. Jesus disse aos seus seguidores: vão pelo mundo todo e contem as boas novas a todas as pessoas. Marcos 16:15. Assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Salmo 67, verso 2. A grande comissão é a sua comissão. Você tem uma escolha a fazer. Ou você é um cristão da melhor qualidade, ou é um cristão mundano. Cristãos mundanos buscam principalmente a satisfação pessoal. Eles estão salvos, mas são egoístas. Adoram comparecer a reuniões de louvor e a seminários edificantes, mas você jamais os achará em conferências sobre missões, porque não estão interessados. Suas orações se concentram em suas próprias necessidades, bênçãos e felicidades. É a fé do eu primeiro. Como Deus pode tornar minha vida mais confortável? Eles querem usar a Deus para seus propósitos, em vez de serem usados por Deus para os propósitos dele. Os cristãos de primeira classe, em contrapartida, sabem que foram salvos para servir e feitos para uma missão. Eles são ávidos por receber uma missão pessoal e se entusiasmam com o privilégio de ser usados por Deus. Os cristãos de primeira classe são as únicas pessoas totalmente vivas neste planeta. Sua alegria, confiança e entusiasmo contagiam, porque sabem que são relevantes. Acordam a cada manhã na expectativa de que Deus espere por meio deles, de formas novas. Que tipo de cristão você quer ser?
Deus o convida a participar na mais magnífica, ampla e uniforme e importante causa da história, o seu reino. A história é a sua história. Ele está formando sua família para a eternidade. Nada é mais importante e nada durará tanto. Por meio do livro do Apocalipse, sabemos que a missão global de Deus será cumprida. Algum dia, a grande comissão se tornará a grande consumação. Nos céus, uma enorme multidão de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas estará um dia perante Jesus Cristo para adorá-lo. Envolver-se como cristão de primeira classe lhe permitirá experimentar um pouco do céu antecipadamente. Quando Jesus ordenou aos seus seguidores irem por todo o mundo e pregarem o Evangelho a todas as pessoas, o pequeno bando de pobres discípulos do Oriente Médio ficou pasmado. Eles deveriam ir a pé ou cavalgar pequenos animais. Era tudo o que tinham para o transporte. E não existia barcos capazes de atravessar o oceano. Logo, existiam verdadeiras barreiras físicas que os impediam de ir por todo o mundo. Hoje, temos aviões, trens, ônibus e automóveis. No final, é um mundo pequeno, que encolhe a cada dia. Você pode voar sobre o oceano em questão de horas e estar em casa no dia seguinte. Se for necessário, as oportunidades para cristãos normais do nosso dia a dia possam se envolver em missões internacionais de curta duração são praticamente ilimitadas. Cada canto do mundo está ao seu alcance. Pergunte à indústria do turismo. Não temos desculpas para não espalharmos o Evangelho. Agora, com a internet, o mundo está ficando ainda menor. Além dos telefones e aparelhos de fax, qualquer crente tem acesso à internet. Qualquer crente com acesso à internet pode se comunicar pessoalmente com pessoas de praticamente todos os países do mundo. Todo o planeta está na ponta dos seus dedos. Até mesmo os mais remotos vilarejos têm acesso a e-mail. Portanto, você pode hoje entabular conversas evangelísticas com pessoas de outro lado do mundo, sem nem ao menos sair de casa. Nunca na história foi tão fácil cumprir a incumbência de ir por todo o mundo. Os maiores obstáculos já não são a distância, o custo ou o transporte. O único obstáculo é a nossa forma de pensar. Para ser cristão de primeira classe, você deve se dispor a algumas mudanças mentais. Sua perspectiva e suas atitudes devem mudar. Como pensar como um cristão de primeira classe? Ou melhor, não é uma pergunta, né? É uma afirmação. Como pensar como um cristão de primeira classe? Troque o raciocínio egoísta pelo raciocínio altruísta. A Bíblia diz: irmãos, não pensem como crianças, sejam adultos no seu modo de pensar. Esse é o primeiro passo para se tornar um cristão de primeira classe. As crianças só pensam em si mesmo, em si. Já as pessoas maduras pensam nas outras pessoas. Deus ordena: não pensem somente em seus próprios interesses, mas estejam interessados nos outros também. É claro que essa é uma mudança de mentalidade difícil de ser realizada, pois somos naturalmente voltados para nós mesmos. E quase todas as propagandas nos incentivam a pensar em nós mesmos. A única forma de alterar esse padrão é sermos dependentes de Deus a cada momento. Felizmente, Ele não nos abandona para a luta sós. Deus nos deu o seu Espírito e é por isso que não pensamos da mesma forma que as pessoas deste mundo. Comece pedindo ao Espírito Santo que o ajude a pensar nas necessidades espirituais daqueles que não creem em toda vez que for falar com eles. Com a prática, você poderá desenvolver o hábito de orar silenciosamente, nada além de um murmúrio por aqueles com quem se encontrar. Diga: Pai,
Ajuda-me a compreender o que está impedindo essa pessoa de conhecer você. Seu objetivo é verificar onde os outros se encontram em sua jornada espiritual, fazendo então todo o possível para levá-los a conhecer a Cristo. Você pode aprender a fazer isso adotando a mentalidade de Paulo, que disse: não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Deixe de raciocinar de forma restrita e raciocine de forma global. Deus é um Deus global. Ele sempre se preocupou com o mundo inteiro. Deus tanto amou o mundo, que deu seu único filho, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Desde o início, ele quis membros para a sua família, de todas as nações que criou. A Bíblia diz: de um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo. Grande parte do mundo já pensa de forma global. Os maiores conglomerados de comunicação e negócios são multinacionais. Nossa vida e a vida de pessoas em outras nações se tornam cada vez mais entrelaçadas. À medida em que compartilhamos moda, entretenimento, música, esportes e até fast food. É provável que a maioria das roupas que você está vestindo e grande parte do que você come hoje em dia tenha sido produzidos em outros países. Nós estamos mais unidos do que percebemos. Estamos vivendo dias emocionantes. Atualmente, existem mais cristãos sobre a terra do que em qualquer outra época. Paulo estava certo. A mesma boa nova que chegou até vocês está saindo pelo mundo todo. Ela está transformando vidas em todas as partes, tal como transformou a de vocês. A melhor forma de começar a pensar de maneira global é começar a orar por países específicos. Cristãos de primeira classe oram pelo mundo. Consiga um atlas ou um mapa e ore pelos países por nome. A Bíblia diz: se você me pedir, eu darei a você as nações. Todos os povos da terra serão seus. A oração é a ferramenta mais poderosa na sua missão no mundo. As pessoas podem recusar nosso amor ou rejeitar nossa mensagem, mas não têm defesas contra nossas orações. Como um míssil internacional, você pode apontar uma oração para o coração de uma pessoa. Esteja você a 1 metro ou a 16 mil quilômetros de distância. Qual deveria ser o alvo de suas orações? A Bíblia diz que devemos orar por oportunidades para testemunhar, por coragem para falar, por aqueles que irão crer, para que a mensagem se espalhe rapidamente e por mais obreiros. As orações o tornam parceiro de muitas pessoas ao redor do mundo. Você também deve orar pelos missionários e por todas as outras pessoas envolvidas na colheita ao redor do mundo. Paulo disse aos seus companheiros de oração: vocês nos ajudam com suas orações. Se você tem interesse em sugestões para orar de forma inteligente, pelo mundo e pelos obreiros cristãos. Se você tem sugestões para orar de forma inteligente pelo mundo e pelos obreiros cristãos, veja o apêndice 2. Outra forma de desenvolver um raciocínio global é ler e ver o noticiário com os olhos de quem assumiu a grande comissão. Sempre que houver mudanças ou conflitos, esteja certo que Deus irá usar tais situações para trazer pessoas a si. As pessoas são mais receptivas a Deus quando estão sob tensão ou transição, pelo fato de estar aumentando a quantidade de mudanças em nosso mundo. Mais pessoas estão abertas como nunca a ouvir as boas novas. A melhor forma de pensar de maneira global é tão somente se levantar e partir para algum projeto missionário de curto prazo, em outro país, por exemplo. Simplesmente não há como substituir a participação ativa na vida real em outra cultura.
Pare de estudar e discutir sua missão e realize-a. Eu o desafio a ir até o fim. Em Atos 1:8, Jesus nos deu um padrão para o nosso envolvimento. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Seus seguidores teriam de alcançar essa comunidade: Jerusalém, o seu país, Judéia, outras culturas, Samaria e outras nações até os confins da terra. Repare que nossa comissão é simultânea e não consecutiva. Embora todos tenham um dom de missões, todo cristão é chamado, embora nem todos tenham o dom de missões, todo cristão é chamado a participar de uma missão, junto a todos os 4 grupos, de alguma forma. Você é um cristão nos moldes de Atos 1, capítulo 1, versículo 8? Estabeleça o objetivo de participar de um projeto missionário direcionado a cada um desses 4 alvos. Insisto com você para que poupe dinheiro suficiente e faça o que for necessário para participar de uma viagem missionária de curto prazo ao exterior, o mais rápido possível. Quase todas as organizações missionárias podem ajudá-lo nisso. Isso aumentará seu amor, ampliará sua visão, aumentará sua fé, aprofundará seu sentimento de compaixão e o encherá de um tipo de alegria que você jamais experimentou. Pode ser um divisor de águas na sua vida. Substitua o pensamento imediatista pelo pensamento com perspectiva eterna. Para aproveitar ao máximo o seu tempo na Terra, você deve manter uma perspectiva eterna. Isso irá evitar que você dê importância excessiva a questões menores e o ajudará a distinguir entre o que é urgente e o que é eterno. Paulo disse: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Muitas das coisas em que empenhamos nossas energias já não significarão nada daqui a um ano, quanto mais pela eternidade. Não troque sua vida por coisas temporárias, mas Jesus lhe disse: todo aquele que deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. E Paulo ainda alertou: tratem das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas, pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. O que você está permitindo que se interponha entre você e a sua missão? O que está impedindo de se tornar um cristão de primeira classe? O que quer que seja, abandone-o. Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Jesus nos disse: acumule para vocês tesouros nos céus. Como podemos fazer isso? Em uma de suas declarações mais incompreendidas, Jesus disse: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Jesus não quis dizer que você deve comprar amigos com dinheiro, mas que você deve usar o dinheiro que Deus lhe deu para levar pessoas a Cristo. Eles, então, serão seus amigos por toda a eternidade, os quais o recepcionarão quando chegar ao céu. Esse é o melhor investimento financeiro que você pode fazer. Você provavelmente já ouviu a expressão: você não pode levar isso consigo, mas a Bíblia diz que você pode enviá-lo adiante de si, ao investir em pessoas que estão indo para lá. A Bíblia também diz: fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real para si mesmos no céu. Este é o único investimento seguro para a eternidade. E estarão levando uma vida cristã frutífera aqui na terra também. Pare de pensar em desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir seu compromisso. Se você estiver decidido, há sempre uma forma de fazê-lo, e existem organismos que irão auxiliá-lo. Eis algumas desculpas mais comuns. Primeira, além do português, só sei falar inglês. Isso é, na verdade, uma vantagem em muitos países,
onde milhões de pessoas querem aprender a falar a língua inglesa e estão ávidas para praticá-lo. Segunda, não tenho nada a oferecer. Sim, você tem. Cada habilidade e experiência na sua formação pode ser utilizada de alguma forma. Mais uma, estou muito velho ou muito jovem. A maioria das organizações missionárias tem projetos de curto prazo adequados a cada faixa etária. Da mesma forma que Deus rejeitou as desculpas de Sara quando ela disse estar muito velha para ser usada, Ele também rejeitou as de Jeremias, quando este disse ser muito jovem. Não diga isso, respondeu o Senhor, pois você tem de ir aonde quer que eu o enviar e dizer o que quer que eu diga a você. Não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e cuidarei de você. Pode ser que você acreditasse ser necessário um chamado especial de Deus e estivesse esperando uma sensação ou experiência sobrenatural. Mas Deus já anunciou seu chamado repetidamente. Somos todos chamados a cumprir os 5 propósitos de Deus para a nossa vida: adorar, ter comunhão, crescer semelhantes a Cristo, servir e sair em missão com Deus pelo mundo. Deus não quer usar apenas algumas pessoas, Ele quer usar todas as pessoas. Somos todos chamados para participar de uma missão para Deus. Ele quer que toda a igreja leve todo o seu evangelho a todo o mundo. Muitos cristãos deixaram passar os planos de Deus para a sua vida, porque nem ao menos perguntaram a Deus se Ele os queria servindo como missionários em algum lugar. Seja por medo, seja por ignorância, eles automaticamente fecharam a mente à possibilidade de servir como missionários residentes em um ambiente de culturas diversificadas. Sua tendência é dizer não. Deve checar todas as diferenças, formas e possibilidades atualmente disponíveis. Você irá se surpreender. E orar e perguntar seriamente a Deus o que Ele desejará de você nos anos que se seguem. Incontáveis milhares de missionários residentes são desesperadamente necessários neste ponto crítico da história, quando tantas portas estão se abrindo como nunca aconteceu. Se você quer ser semelhante a Jesus, deve ter misericórdia do mundo inteiro. Você não pode se dar por satisfeito apenas com sua família e amigos vindo a Cristo. Existem mais de 6 bilhões, hoje muito mais, inclusive 7 bilhões, de pessoas na Terra. E Jesus quer achar todos os seus filhos que estão perdidos. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. A grande comissão é sua comissão e fazer parte é o segredo para ter uma vida de grande valor. 38º dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. A grande comissão é a minha comissão. Um versículo para memorizar. Assim saberemos por onde quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Salmo 67, verso 2, versão BV. Uma pergunta para meditar. Que providências posso tomar a fim de me preparar para experimentar uma missão de curta duração no ano que vem? Na verdade, neste ano, a gente está bem no comecinho. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Quero agradecer a paciência de todos até aqui, nós estamos nessa reta final. Agradecer a pessoa do pastor Anderson que nos confiou essa oportunidade. Agradecer também as minhas parceiras, a Andréa, a Marinês, a Shirlene, que vocês também conhecem, que são ledoras juntamente comigo, com o pastor Anderson nessa trajetória. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para nos abençoar.
Apesar das lutas, das dificuldades, grandes vitórias estão vindo, já têm alcançado as nossas vidas, e eu tenho certeza que a vida dos irmãos que estão participando desse projeto tem sido alcançadas. Que Deus abençoe-nos, que Deus nos dê um dia de vitória na presença do Senhor, que Ele nos dê esse restante de propósito, de projeto de leitura abençoado, e que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Até uma próxima oportunidade e muito obrigado a todos.